Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado por termos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine nesse estudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje é Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, o colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então aqui Jesus é uma das discussões de Jesus no livro de Marcos sobre a tradição que os fariseus haviam criado, né? Então nós tínhamos falado aqui já, né, sobre essa questão dessa tradição, né? Inclusive foi ontem, né, sobre o jejum, né? Então existiam as tradições, né, que os fariseus haviam criado. E sobre o sábado, quando fala aqui que Jesus estava fazendo o que não era lícito fazer ao sábado, né? Que os discípulos de Jesus estavam fazendo o que não era lícito, nós temos que voltar para o Antigo Testamento, né? Ver onde foi dado o mandamento do sábado, as especificações, o que podia, o que não podia fazer, para ver o que era, se realmente Jesus estava transgredindo, Jesus e seus discípulos realmente estavam transgredindo o mandamento bíblico do sábado. Aí a gente vai descobrir que não. O que Jesus estava transgredindo, né, era a tradição que havia sido estabelecida ali. E se formos prestar bem atenção, talvez nem isso ele estava transgredindo, né? Se a gente for procurar entender o significado de transgredir uma lei, né? Vamos procurar entender então aqui. A tradição ali criada, né, pelos fariseus, havia 39 coisas específicas que eu não podia fazer no sábado, né? Na Bíblia fala que não podia trabalhar, né? Aí só que eles procuravam saber, mas esse trabalhar é o que? Aí se expandia para 39 coisas, né? De fato, em Êxodo 34 fala que não podia colher. Aí, mas como eles entendiam isso? Por exemplo, tinha quem desaconselhasse até andar numa seara, né, onde os grãos estivessem à altura do tornozelo, né, as espigas, né, tipo assim, vamos pensar aqui que nós temos conhecimento, né, vamos pensar aqui numa vagem de feijão, né, já bem seca, já no ponto de colher. Então imagina você andar numa roça, né, de feijão, e seu pé bate numa dessas espigas. Que acontece? Pode, né, abrir, né, sem querer pode abrir a espiga, o grão cair, né. Então isso na mente deles, isso já era debulhar, mesmo que sem querer. Então não podia nem andar numa roça, né, numa seara ali onde os grãos estivessem maduros já e tivesse a altura do tornozelo, porque se batesse mesmo sem querer, né, podia ali debulhar, entendeu? Porque debulhar faz parte de colher também, né?
Então, ou seja, eles eram muito exagerados, né, nas suas tradições. E aí entra Jesus, né, na seara, ali, né, não só debulha, né, mas come, né, não Jesus, mas aqui não fala que Jesus fez isso, mas os discípulos dele fizeram, né. Então, aquilo ali, para eles era demais, né, se não podia nem passar pela roça, quanto mais estender a mão, colher intencionalmente, né, e comer, né, aquela espiga. Então, aí Jesus quis demonstrar, né, que deveria haver mais misericórdia, né, na interpretação da lei, né, e na aplicação da lei. E especialmente sobre o sábado, ele falou, né, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, havia ali, citou o exemplo aí de Davi, né, que entraram no templo, comeram o pão, né, que era destinado somente aos sacerdotes, né, ou seja, não era lícito eles comerem. Mas Deus não puniu, não imputou esse pecado a eles, né? Por quê? Porque eles estavam com fome. Da mesma forma, os discípulos eles não estavam ali deliberadamente fazendo o que não devia ser feito, né? Mas simplesmente estavam matando a fome deles, né? Então, e para finalizar aqui, a discussão não era se deveria ser abolido ou não o mandamento do sábado, mas como deveria ser guardado o sábado, que podia ou que não podia, né? E quem tinha autoridade para determinar isso? Porque os fariseus ali tinham, né? Essas leis que eram 39 leis, né? Sobre o que podia e o que não podia fazer. Aliás, sobre o que não podia fazer, né? 39 proibições, né? Bem especificadas, né? Bem expandida, né? Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, era pouca coisa que falava, né? Então, Jesus, ele reivindicou para si essa autoridade, assim como ele reivindicou para si a autoridade de perdoar pecados, né? E agora ele também reivindicou para si a autoridade sobre o sábado, né? De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, né? Então aqui não tem nada sobre abolir o sábado, e sim quem tem autoridade para determinar o que deve e o que não deve fazer no sábado. E Jesus, ele reivindicou para si. Por quê? Porque ele é o Senhor da criação. O sábado, né, o mandamento do sábado, ele diz: lembra-te do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então aqui no mandamento do sábado, que foi dado lá em Êxodo 20, versículo 8 a 11, aí está dizendo por que o povo de Deus deveria guardar o sábado. Porque Deus fez tudo, né? A criação em 6 dias e no sétimo descansou. Depois ele abençoou e santificou. E quem foi que fez? Deus, né? Mas quando a gente vai lá para Gênesis, né, a gente vê lá Deus falando no plural, né? Passamos o homem, né? Então havia alguém com Deus, né? Além do Espírito Santo, né? Que está lá em Gênesis 1, versículo 2, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando a gente vai para João, capítulo 1, lá fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, nós que cremos na Trindade, sabemos que Cristo estava ali e Ele é Criador, né? Ele fez parte da criação ali. E ainda em João, capítulo 1, fala, né, que nada do que foi feito sem Ele se fez. Foi Ele que fez tudo, né? Foi Cristo o agente principal da criação. Então é por isso que Ele é o Senhor do sábado. Porque se o sábado foi estabelecido para celebrar a criação, e Jesus é o Criador, então Ele é o Senhor do sábado. Então aqui é o que estava sendo discutido, né? É o que estava sendo
Essa foi a discussão de Marcos capítulo 2, né, versículo 23 a 28. Não era questão de abolir o sábado, não, né? E sim, quem era o Senhor, quem tinha o poder de determinar o que poderia e o que não poderia ser feito, né? E, e o que realmente poderia e o que não poderia ser feito, né? Então Jesus falou que no sábado necessidades básicas, né, poderiam ser supridas. Por quê? Porque o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, qual dos dois é mais importante? O ser humano. Então, se a gente pensar bem, né, se a gente for ler todos os textos bíblicos do Antigo Testamento sobre o sábado, a gente vai ver que o sábado foi estabelecido para a alegria, felicidade do homem, né? Não para ser um peso, né? Então, essas 39 imposições, né, estabelecidas aí pós-exílio babilônico, né, elas estavam tornando o sábado um fardo e estavam perdendo o sentido do sábado, que era o descanso, a restauração, a comunidade, né, a família, tudo isso envolvia o sábado, né? A adoração a Deus, e eles estavam tornando o sábado um fardo. Jesus não podia, né, compactuar com isso, né? Então ele demonstrou a sua autoridade sobre o sábado. Então, isso é uma lição para nós, né? Novamente sobre a questão da tradição, né? Sobre a forma como interpretamos a lei e aplicamos a lei de Deus, né? Então a Deus ainda tem uma lei, né? E ela precisa ser interpretada e aplicada, né, da forma correta, né? As coisas da igreja, né? Como a gente, às vezes as pessoas consideram as regras mais importantes que as pessoas, né? E aí nós temos que analisar quem foi que fez essas regras, essa regra está na Bíblia mesmo, né? E mesmo que esteja na Bíblia, vamos ver se está sendo aplicado da forma correta, né? Deus quer misericórdia, né? Inclusive lá em Mateus, quando fala sobre essa história, né? E no final Jesus fala, né? Vocês deveriam ter lido o que está escrito na lei, misericórdia quero, não é holocausto, né? Então temos que aplicar a lei com misericórdia. Então esse foi o estudo de hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse estudo. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê sabedoria para entender quem é o Senhor da nossa vida, quem tem poder sobre tudo, e que nos ajude a entender, Pai, colocar o foco correto ao nós estudarmos a Tua palavra e buscarmos saber o que pode, o que não pode fazer, e ao também aplicar, Senhor, esses mandamentos ao nosso semelhante, Senhor. Nós possamos ter misericórdia e lembrar que o mais importante são as pessoas. Apesar das regras serem importantes, mas elas foram feitas para a felicidade e a alegria das pessoas. Somente quando elas são deturpadas é que se tornam um fardo e causam infelicidade e às vezes se tornam objeto de instrumento de exploração das pessoas. Então, que não permita que nós sejamos enganados e manipulados, e também que não usemos também a tua palavra também para isso, mas que pelo contrário possamos, Senhor, te adorar, Senhor, te obedecer e procurar ter misericórdia do nosso próximo, ensinar, Senhor, da forma correta a tua palavra. Obrigado por tudo, dá-nos um bom dia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor.